Olá, galera! Agora que você já sabe um breve histórico do surgimento do computador, é hora de aprender mais sobre componentes dessa máquina. Vamos lá? Uma das peças principais do computador é o gabinete, o qual é especificamente uma caixa, geralmente desenvolvida com elementos de metal que acomoda cada peça em seu devido lugar, servindo de alicerce à placa-mãe e aos outros diversos componentes eletrônicos. O gabinete pode ser horizontal ou vertical, sendo nesse caso chamado de torre. Temos a placa-mãe, que é um item essencial do computador. Esse elemento é responsável pela comunicabilidade entre todos os itens que compõem o computador. Por isso, é comum que problemas decorrentes de uma instabilidade ou travamentos sejam ocasionados por diversas vezes envolvendo a placa-mãe. Podemos dizer que a placa-mãe é uma placa de circuitos integrados e é marcada com ranhuras e cavidades, que servem para armazenar certos componentes. É importante destacar que a placa-mãe é um componente fundamental dos computadores, pela capacidade de agregar e gerenciar novos itens tecnológicos. Esse elemento teve um desenvolvimento significativo a partir do ingresso dos computadores domésticos no mercado consumidor, uma vez que a evolução tecnológica permitiu a aquisição da máquina tanto pela usabilidade quanto pelo custo final para o usuário. Outro item importante é a CPU, que significa em inglês Central Process Unit, ou Unidade Central de Processamento, popularmente conhecido como processador. Esse componente é fundamental para o hardware e tem a finalidade de desenvolver e processar na íntegra as atividades estabelecidas pelo usuário, ou seja, é o cérebro da máquina. Vale salientar que é comum que as pessoas confundam CPU com gabinete, mas, como acabamos de ver, o gabinete da máquina é apenas uma armação de metal com a finalidade de organizar e proteger os componentes internos. Já a CPU é um dos componentes internos, sacou? E quais são os atributos desse hardware? Os atributos desse hardware desempenham uma influência expressiva na agilidade de seus programas e são constituídos basicamente por uma unidade de controle, pela unidade lógica e aritmética e registradores, todos esses corretamente ligados entre si por meio de barramentos internos. A função primordial da unidade de controle, como o próprio nome sugere, é controlar as demais unidades e, por extensão, toda essa máquina computacional, executando o ciclo de instrução. As transferências de dados ou informações dentro da CPU e para o restante do sistema são chefiadas pela unidade de controle, por meio do desenvolvimento de sinais de controle adequado. Além disso, em uma CPU existem registradores exclusivamente dedicados a obrigações específicas e outros de aplicações livres, denominados de finalidade geral. O primeiro grupo é principalmente empregado pela unidade de controle, na realização do ciclo de instrução, e pelo sistema operacional, no controle das memórias. Ao mesmo tempo, os registradores de uso geral atendem aos dados ou às informações na execução dos programas. Muito legal, não é? Aproveite para consolidar esse conhecimento em seu conteúdo online. Por enquanto, ficamos por aqui. Em uma próxima oportunidade, veremos outros componentes que integram o hardware. Até já!